The new Porsche GT3, it's incredible, but some technical problems bother me. What do you mean? It has a 525 horsepower engine, goes from 0 to 100 in 3.2 seconds, and reaches 296 kilometers per hour. It's not these kinds of technical problems that bother me. O que acontece quando um carro criado para vencer corridas em pistas pelo mundo se transforma em símbolo vazio e patético de pura ostentação? Esse é o dilema que envolve o Porsche 911 GT3 atualmente. Nos anos 90 e 2000, ele nasceu como uma resposta bruta a uma crise dentro da própria Porsche. Engenheiros contra executivos, pista contra escritório. A missão era clara: salvar a essência da marca com um carro manual, barulhento, puro, feito para quem suava dentro do capacete e não para quem suava escolhendo a legenda da foto. O GT3 era um último bastião da Porsche raiz, criado em Nürburgring, não para telas de celulares. Mas o tempo mudou. Hoje, a mesma máquina que fazia o Inferno Verde se ajoelhar aparece nas mãos e fotos de influenciadores idiotas e músicos sem talento que tratam o carro como acessório de clipe ou troféu do Instagram. Concessionárias exigem que você compre um SUV para merecer o esportivo, enquanto compradores discutem cores de pintura exóticas, chamativas, como se estivessem escolhendo o couro de bolsas de luxo lá em Paris. Paradoxalmente, o carro continua imponente com espírito, mas o mundo ao redor apodreceu e mudou sua personalidade. O que nasceu para provar coragem e habilidade nas pistas virou moeda de status, sequestrado por uma cultura que troca suor no volante por filtros digitais. Essa é a história de como um ícone da engenharia automotiva foi sequestrado pelo hype e de como uma cultura do carro vendeu a sua alma por cliques. Como idiotas destruíram o GT3. O lado bom. No final da década de 90, a Porsche vivia um dos períodos mais delicados de sua história. O prestígio construído ao longo de décadas, desde os dias gloriosos em Le Mans até os recordes em Nürburgring, permanecia intacto no imaginário dos entusiastas. Mas o balanço financeiro contava outra história. A concorrência asiática ganhava força, o câmbio tornava exportações caras demais e a linha de produtos envelhecida já não conseguia sustentar o ritmo de vendas. Pela primeira vez em anos, o risco de perder relevância no mercado global parecia palpável. A estratégia de sobrevivência estava clara: lançar modelos de alto volume. O Boxster, apresentado em 96, foi o primeiro passo bem sucedido. Em seguida viria a nova geração do 911, identificada internamente como 996. Era um projeto ambicioso que ousaria romper uma tradição de mais de 3 décadas. O motor refrigerado a ar daria lugar a um bloco refrigerado a água, solução que atendia às normas de emissões e ruído, mas que também colocava a Porsche diante de um dilema cultural. Para muitos puristas, aquilo significava uma traição à essência da marca. Dentro da empresa, cautela era a palavra de ordem. Cada investimento era pensado com cuidado, e qualquer projeto fora do foco principal sofria resistência. Foi nesse ambiente que o departamento de competição se viu diante de um desafio: manter a Porsche conectada ao automobilismo. A história da marca era inseparável das pistas, e perder essa ligação significaria para muitos dentro da fábrica diluir a identidade que havia transformado o 911 em um ícone. Le Mans, Daytona, Nürburgring eram mais do que vitórias, eram provas de que a engenharia e paixão podiam coexistir. À frente do setor esportivo estava Hartmut Christen, o engenheiro meticuloso e apaixonado por corridas. Ele sabia que convencer a diretoria a investir em um carro de nicho seria uma batalha difícil, mas ele argumentou que sem um produto que mantivesse vivo a base de clientes entusiastas, todo o programa de corridas corria risco de se tornar irrelevante. Christen propôs algo ousado:
criar um carro de rua capaz de homologar-se versões de competição para as categorias GT, preservando a ponte entre engenharia de pista e produção em série. Não seria apenas um modelo rápido, seria um 911 pensando desde o início para servir de base a carros de corrida. O ponto de partida era a geração recém-lançada 996, mas para cumprir a proposta não bastava um conjunto mais potente, era necessário um coração legítimo de competição. A solução veio do lendário protótipo 962, vencedor de Le Mans e referência em provas de resistência. O motor, assinado por Hans Mezger, era um 6 cilindros contrapostos robusto, criado para suportar esforços extremos durante horas de corrida. Para o GT3, recebeu cabeçotes refrigerados a água, nova gestão eletrônica e ajustes para um uso em estrada, mas manteve a arquitetura e a durabilidade herdada dos protótipos. Mezger não era apenas mais um engenheiro, era um homem por trás de alguns dos motores mais célebres da história da Porsche, incluindo o V12 do 917, os 6 cilindros do 935 e o motor turbo fornecido à McLaren da Fórmula 1, que rendeu 3 títulos mundiais na década de 80. Sua assinatura no projeto garantia pedigree e legitimidade ao novo coupé. O resultado final foi um 3.6 litros naturalmente aspirado com 360 cavalos de potência, acoplado a um câmbio manual de 6 marchas com relações escolhidas para extrair desempenho máximo em pistas como Spa. O chassi recebeu suspensão recalibrada, molas e amortecedores mais firmes, freios com discos maiores e ventilados, rodas leves e um pacote aerodinâmico funcional. O aerofólio traseiro, além de imponente, gerava carga suficiente para estabilidade em alta velocidade. O para-choque dianteiro, redesenhado, auxiliava na refrigeração dos freios e na redução de arrasto. Em 99, o 911 GT3 fez sua estreia causando um impacto imediato. Tornou-se o primeiro 911 de rua a completar uma volta no traçado completo no Inferno Verde em menos de 8 minutos, um feito que, na época, foi alcançado por pouquíssimos carros de rua e alguns supercarros muito mais caros de produção limitada. Custando em média $96 mil, o GT3 se posicionava como uma alternativa relativamente acessível para desempenho de elite. E sem zoeira, acho que é a 5ª vez que eu gravo esse take porque eu tenho que fazer um gancho aqui para Born Too Fast e eu não tô acertando. Não gosto de roteiro, eu gosto de improvisar e principalmente para ter uma comunicação honesta e direta que eu sei que vocês gostam e apreciam. Então eu vou fazer os... Olha lá, tá vendo? Já até errei. Então eu vou falar o seguinte, a gente deixou um link na descrição que vai direto para o site da nossa marca, onde você vai encontrar 3 modelos diferentes, cada uma que se encaixa aí com diferentes personalidades e características do que você gosta, mas eu tenho certeza que pelo menos uma você vai gostar. Essa aqui é a Purple Race. Tem a mais minimalista e tem outra com um desenho iradíssimo com referências e easter eggs para você que é apaixonado por velocidade, que tem um lifestyle diferente e que também gosta de viajar. Essa aqui, já rodou 4 países diferentes, você tá vendo que o cenário muda toda hora, né? Você se ligou? Então é isso. Um voto de confiança, o link tá na descrição. Clica lá, me ajuda aí e é isso. Espero que esse take tenha ficado bom. O plano da Porsche era vender poucas unidades, o suficiente para justificar a homologação nas pistas, mas o mercado surpreendeu. Clientes não apenas compravam, como usavam o carro intensamente. No começo de 2000 era comum encontrar GT3 em track days, muitas vezes com desgaste visível de pneus, discos azulados pelo calor e ajustes improvisados nos boxes. Oficinas especializadas registravam um aumento de serviços de manutenção pesado para carros quase que novos, prova de que estavam sendo usados como planejado, no limite. Essa entrega de performance também se refletiu nas pistas. As variantes de competição, derivados do GT3, conquistaram vitórias em Spa, na Porsche Super Cup, no FIA GT e nas 24 horas de Nürburgring, acumulando pódios que reforçavam a ligação direta entre o carro vendido ao público e os protótipos que defendiam as cores da marca. Para muitos, aquele modelo representava a essência do que um Porsche deveria ser, um carro nascido para correr, mas que podia levá-lo para casa no fim do dia. Nos bastidores, a criação do GT3 também consolidou uma filosofia dentro da empresa. A partir dele,
a Porsche passou a investir mais no seu departamento GT, desenvolvendo não apenas a evolução do modelo, mas também uma linha de carros voltados diretamente à performance pura. O sucesso inesperado deu à equipe de Christen e Mezger mais liberdade para experimentar e mais peso nas decisões estratégicas. Ele nascia como uma ferramenta de homologação, mas rapidamente se transformou em referência de dirigibilidade, equilíbrio e resistência. E, mais importante, provava que ainda havia espaço, mercado, para um carro feito por e para quem realmente gostava de dirigir. Essa base sólida abriria caminho para a evolução natural da família e para os desafios que viriam junto com a fama crescente. O sucesso do 996 GT3 foi mais do que uma vitória comercial, foi uma prova de conceito. A Porsche havia conseguido unir viabilidade de mercado e relevância esportiva em um produto que atendia tanto aos entusiastas das pistas quanto aos colecionadores mais exigentes. Mas dentro da fábrica, ninguém se iludiu. O desafio agora era manter o ritmo, evoluir o carro sem perder o DNA que havia encantado os puristas. Em 2003, a marca apresentou a primeira versão RS dessa nova linhagem. A sigla, sinônimo de Rennsport, significava corrida em alemão, carregava um peso histórico e não podia ser usado de forma leviana. O 996 GT3 RS era uma evolução cirúrgica, 50 kg mais leve, graças ao uso de policarbonato nas janelas traseiras e fibra de carbono em diversos painéis, além de isolamento acústico reduzido. A suspensão ganhou calibragem mais rápida, as relações de marcha ficaram mais curtas e a aerodinâmica foi ajustada para gerar mais carga em alta velocidade. Era, em essência, um carro de corrida matriculado para as ruas, e quem colocava as mãos no volante percebia isso nos primeiros metros. Nas pistas, o RS provou seu valor. Variantes de competição como o GT3 RSR brilharam em provas como as 24 horas de Le Mans e Nürburgring, conquistando vitórias de classe e consolidando a reputação do GT3 como base técnica confiável para corridas de longa duração. O motor Mezger, com sua robustez lendária, suportava maratonas de uso intenso, algo que poucos concorrentes podiam reivindicar na época. Entre 1999 e 2005, foram produzidos cerca de 5.000 unidades de todas as versões GT do 996, número muito superior ao que a própria Porsche previa no início. A evolução natural chegou em 2006, com a geração 997, mais moderna e visualmente mais próxima da linhagem clássica. Com o retorno dos faróis ovais, a nova plataforma trouxe melhorias significativas. O GT3 dessa nova fase manteve o motor 3.6 litros Mezger, mas agora com 415 cavalos e um limite de rotação de 8.400 RPM. A grande novidade era a introdução do PASM, permitindo ajustar a rigidez da suspensão eletronicamente, adaptando o carro para rua ou pista sem comprometer o desempenho. A aerodinâmica também foi refinada, gerando o dobro de downforce em relação ao antecessor, enquanto os freios ficaram maiores e mais eficientes, com a opção dos discos cerâmicos PCCB para quem buscava a máxima resistência ao calor. O peso total, 1.395 kg, mostrando que a Porsche ainda se preocupava em manter o GT3 ágil e direto. Logo depois veio o GT3 RS em 2007, com 44 kg a menos, carroceria alargada e bitolas mais largas. Os ajustes de suspensão e câmbio o deixavam ainda mais voltado ao uso em pista, mas sem sacrificar totalmente a dirigibilidade em estrada. No mesmo período, a Porsche apresentou o 997 GT2, uma fera turbinada com 530 cavalos e desempenho de supercarro, que ajudava a manter a aura de extrema na linha GT. Apesar da crise financeira global de 2008 ter afetado a indústria automotiva, a Porsche seguiu investindo. Em 2009, o facelift 997.2 trouxe um motor 3.8 litros Mezger com 435 cavalos, além de melhorias no gerenciamento eletrônico, no sistema de refrigeração e na aerodinâmica.
A experiência de pilotagem era mais afiada, mas ainda preservava o que muitos consideravam a pureza dos GT3. Câmbio manual, direção hidráulica e um motor naturalmente aspirado com respostas instantâneas. Em 2010, a RS 3.8 levou o conceito ainda mais longe, com peso reduzido e um acerto tão preciso que se tornou referência para quem buscava um carro de pista com placa. A despedida da geração seria apoteótica. Em 2011, o GT3 RS 4.0 trouxe um motor ampliado para 4 litros, 500 cavalos, muito torque e uma relação peso-potência de tirar o fôlego. Com apenas 600 unidades produzidas, tornou-se um item de colecionador instantâneo e até hoje é considerado por muitos como o ápice da linhagem Masger. Embora o 997 tenha vendido mais que o 996, os números continuavam modestos em relação ao volume total da Porsche. Isso mantinha o carro em um patamar especial, longe da massificação. E mais importante, a cultura que cercava o modelo ainda era predominantemente formada por entusiastas genuínos. Guardem bem essa palavra. Fóruns e grupos de discussão fervilhavam com conversas técnicas sobre ajustes de suspensão, compostos de freio e pressões de pneus ideais para cada circuito. O valor de revenda estava ligado mais ao estado mecânico e histórico de uso do que às cores raras ou opcionais de catálogo. No entanto, já havia sinais de mudança. O crescimento das redes sociais e a transformação da Porsche em uma marca de luxo aspiracional começaram a atrair um público diferente. Celebridades e figuras públicas, mesmo aquelas sem ligação com o automobilismo, passaram a ver no GT3 um símbolo de status, uma peça de exibição em garagens e eventos, muitas vezes sem intenção de explorar seu potencial nas pistas. Modificações puramente estéticas, como rodas cromadas ou envelopamentos chamativos, começaram a aparecer aqui e ali, causando um verdadeiro racha entre entusiastas reais versus idiotas, ostentadores. Essa nova dinâmica ainda era minoritária, mas indicava que o modelo estava deixando de ser apenas um carro para se tornar um item de luxo sem alma. O lado ruim. A chegada da geração 991 em 2012 representou mais do que apenas um novo capítulo na história do 911. Era uma mudança filosófica. O carro cresceu, ficou mais confortável e mais refinado, afastando-se daquela crueza mecânica que, por muitos anos, havia seduzido entusiastas. No GT3, as alterações foram ainda mais marcantes. Pela primeira vez, não havia opção de câmbio manual. O câmbio PDK de dupla embreagem, rápido e eficiente, passou a ser o único disponível. E o icônico motor desenvolvido sob a batuta de Hans Masger, peça central da identidade dos GTs, também ficou para trás. Em seu lugar, uma evolução do motor 9A1, herdado do Carrera, adaptado para suportar a intensidade de uso em pista. O novo conjunto entregava 469 cavalos, giro até 8.250 RPM e tempos de volta que superavam qualquer GT3 anterior. Mas havia um custo emocional nessa eficiência. Parte do público viu o modelo como excessivamente acessível, tanto no modo de condução quanto na proposta. Ele deixou de ser um carro de corrida para a rua e passou a ser para muitos um supercarro para ricos. E só. Essa mudança coincidiu com uma transformação mais ampla na marca. Ao longo dos anos 2000, a Porsche vinha se reposicionando de fabricante de nicho para um símbolo global de luxo. A linha Cayenne e mais tarde o Macan e o Panamera abriram portas para clientes que antes não cogitavam a marca. O brasão vermelho e dourado no capô ganhava o mesmo peso simbólico que as iniciais de grifes de moda. Enquanto a geração 997.2 havia vendido pouco mais de 2.200 unidades de GT3, o 991 ultrapassou 6.500. Um salto que refletia não apenas a competência técnica do carro, mas também o desejo de possuir um objeto caro. O comprador típico deixava de ser um médico apaixonado por track days ou um executivo que viajava para Nürburgring nas férias. Agora incluía atletas profissionais, influenciadores digitais e investidores que viam o GT3 como um ativo, não como um instrumento de pilotagem. E então começaram os problemas. Em 2014 surgiram relatos de falhas catastróficas de motor.
Investigações internas apontaram para parafusos da biela com defeito de fabricação, incapazes de suportar as rotações extremas do Flat Six. Em pouco tempo, todos os 785 carros produzidos até então foram convocados para recall, recebendo motores novos e um ano adicional de garantia. A resposta rápida conteve a crise inicial, mas a reputação de confiabilidade, construída ao longo de décadas, sofria seu primeiro arranhão. 4 anos depois, no fim do ciclo da geração 991.1, um novo problema: desgaste prematuro nos balancins das válvulas, causando novamente quebras de motor. A Porsche ampliou a cobertura para 10 anos ou 120 mil milhas para todos os carros afetados, uma medida inédita para a marca. Para alguns entusiastas, o episódio apenas confirmava que o afastamento da filosofia purista vinha acompanhado de uma perda de rigor mecânico. Curiosamente, nada disso abalava a procura. Pelo contrário, cada nova edição especial, como o GT3 RS de 2015, com o seu motor 4.0 de 500 cavalos e aerodinâmica agressiva, encontrava compradores mesmo antes de ser anunciado oficialmente. Mas o processo de compra já não se resumia a pagar o preço de tabela. Era necessário cultivar relações com concessionárias, adquirir outros modelos da marca e, muitas vezes, aceitar sobrepreços de dezenas de milhares de dólares apenas para garantir uma vaga na fila. A Porsche, deliberadamente ou não, adotava o mesmo manual de exclusividade que há anos tornara a Ferrari uma marca inacessível para muitos e irresistível para outros. Ao fim dessa fase, o GT3 já não era apenas um carro de alta performance, tornara-se um passaporte para um clube social onde influência, status e patrimônio falavam mais alto do que a habilidade de explorar o limite de aderência na saída de uma curva em pistas pelo mundo. Para quem conhecia sua origem, era símbolo de quão rápido uma lenda podia mudar de significado para se manter viva. Em 2016, a pressão dos puristas finalmente encontrou eco dentro da divisão GT da Porsche. Depois de anos ouvindo pedidos para trazer de volta um câmbio manual a um GT moderno, a equipe liderada por Andreas Preuninger decidiu criar algo especial. Não se tratava apenas de agradar aos fãs mais fiéis, mas também de provar que, mesmo com o avalanche tecnológico, ainda havia espaço para um 911 voltado inteiramente ao prazer do condutor, e assim nasceu o 911R. Baseado no GT3 RS, o modelo abandonou a asa traseira fixa e a aerodinâmica extrema. No lugar, um visual mais limpo, redução de 50 kg no peso e um câmbio manual de 6 marchas acoplado ao motor 4.0 de 500 cavalos. Era a combinação que muitos sonhavam, performance de ponta com envolvimento mecânico genuíno. O problema é que apenas 991 unidades foram produzidas, um número que, desde o início, parecia projetado para gerar escassez. O resultado foi imediato. Todas as unidades foram vendidas antes mesmo de os primeiros jornalistas dirigirem o carro. No mercado secundário, a valorização foi vertiginosa. Exemplares eram anunciados por 2, 3 vezes o valor de tabela, transformando o 911R em um ativo financeiro de alto rendimento. Para muitos, ele deixou de ser um carro para ser guiado e se tornou uma peça de coleção, guardado em garagens climatizadas e exibido apenas em encontros exclusivos, quase como um quadro dentro de um museu. Esse episódio abriu caminho para um fenômeno que mudaria radicalmente a relação entre entusiastas e os GTs, o flipping. Comprar um carro de produção limitado, guardá-lo intocado e revendê-lo por lucro rápido tornou-se uma prática comum. O sucesso do 911R demonstrou que a demanda por raridade e exclusividade era tão ou mais forte que a demanda por desempenho. E as concessionárias, percebendo o potencial de lucrar não apenas na venda inicial, mas também na fidelização de clientes dispostos a gastar mais para entrar nas listas prioritárias, começaram a selecionar compradores com base no histórico de consumo. Esse novo modelo de negócio aproximou a Porsche de estratégias já vistas em outras marcas de supercarros, como exigir que clientes comprassem SUVs ou modelos menos desejados antes de serem convidados a adquirir um GT especial. Eu não sou nem envolvido no crime, irmão.
No papel, era uma forma de recompensar clientes leais. Na prática, criava um filtro que privilegiava apenas poder aquisitivo e conexões sobre verdadeira paixão automotiva era deixado de lado. O impacto na cultura em torno do GT3 foi profundo. Se nas gerações anteriores era comum encontrar exemplares nos track days cobertos de borracha de freio e com pneus gastos até a lona, agora, parte significativa da produção ia direto para o mercado de colecionadores ou investidores. A valorização artificial alimentava um ciclo no qual o carro mais desejado passava menos tempo em pista e mais tempo parado, não por falta de capacidade, mas por excesso de valor especulativo. Era como ter a namorada perfeita dentro de uma redoma de vidro. E que não faz o menor sentido. O 911R, apesar de ser um triunfo em engenharia e sensibilidade ao legado da marca, também marcou a consolidação de um novo paradigma. Os GTs não eram apenas mais ferramentas de performance, mas moedas de troca no jogo de status e investimento. E esse jogo, como logo ficaria claro, estava apenas começando. O impacto cultural e financeiro do 911R foi impossível de ignorar. Para a Porsche, ficou claro que havia demanda real por um GT moderno com câmbio manual, e não apenas com uma edição limitada. Em 2017, essa percepção se materializou no lançamento do 991.2 GT3, que trouxe de volta como opção a transmissão manual de 6 marchas ao lado do já consagrado PDK. Não apenas um aceno de marketing, foi uma resposta direta à pressão dos puristas e um reconhecimento de que a parte da identidade do GT3 estava no envolvimento físico e mecânico da condução. Além do retorno da alavanca, o 991.2 recebeu um motor 4.0 totalmente novo, derivado do RS, com 500 cavalos e capacidade de girar até 9.000 RPM. A sonoridade e a entrega de potência reforçavam o caráter visceral do modelo, enquanto melhorias em suspensão, aerodinâmica e rigidez estrutural mantinham o GT3 como referência em equilíbrio entre uso em estrada e desempenho em pista. Era um carro capaz de rodar confortavelmente até o supermercado e, no mesmo dia, registrar tempos competitivos em qualquer circuito do mundo. O problema é que o mercado já havia mudado. As listas de espera eram longas e, em muitos casos, restritas a clientes com histórico de compras volumoso. Essa era a realidade da Porsche. A consequência foi previsível. Mesmo a versão manual, mais voltada ao prazer da condução do que à busca por tempos absolutos, tornou-se alvo de especulação intensa no mercado secundário. E quem realmente faria uso de tanta tecnologia de pista nunca usaria para tal. Pouco depois, a marca apresentou o GT3 Touring, uma variação sem o grande aerofólio, voltado a quem queria a mecânica e o chassi do GT3 em um formato mais discreto e atemporal. Era uma releitura moderna do espírito do 911R, mas com produção regular. Ainda assim, mesmo com essa proposta menos ostensiva, os exemplares do Touring começaram a aparecer à venda por valores muito acima do preço de tabela antes mesmo das primeiras entregas. Com a expansão global da marca como símbolo de luxo aspiracional, o GT3 deixou de ser apenas um ícone entre os entusiastas para se tornar um passaporte, um convite à entrada para um círculo social extremamente restrito e de gente cheia da grana. Ah, não esquece, o link na descrição, entra lá, Born to Fast, eu tenho certeza absoluta que você vai gostar. Fotos em redes sociais, eventos de influencers, clipes de músicos sem talento e propaganda sem apelo automobilístico passaram a definir a sua imagem. O retorno do câmbio manual e a excelência do projeto mostravam que o DNA da Porsche ainda estava vivo, mas a forma como esses carros eram comprados, revendidos e exibidos revelava uma mudança profunda e talvez sem volta. O modelo continua sendo um carro para quem quer pilotar, para quem aprecia velocidade em pistas, adrenalina em circuitos e o prazer de escutar o motor rugir, mas tristemente, ele não é mais usado para isso. Pelo contrário, virou um item, quase como um Rolex ou uma bolsa cara.
virou um item para se guardar e dizer para uma roda social milionária que tem um Porsche, e não que usa de fato algo poderoso da engenharia moderna chamado GT3. Se outrora o GT3 já foi sinônimo de adrenalina, suor, borracha e limite, bom, hoje virou senha para entrar em um clube onde dirigir é secundário. O carro sobrevive, mas a cultura que o criou já não está mais no volante, mas ainda assim outros sobrevivem. Um exemplo é a história do Golf, que se reinventou, que agradou e desagradou muitos, e até hoje causa polêmicas, seja suas primeiras gerações quanto as novas. Mas eu te conto mais da história dele nesse vídeo que já começou na sua tela. Te vejo já em 5 segundos e não esquece de clicar no link da descrição para ir direto na nossa loja, a Born to Fast.